Boa noite, eu, Ratoruja, o PJ Cássio, trago para vocês um gameplay quase completo do Guia de Bolso para Vagabundos, um RPG que está sendo distribuído gratuitamente lá na página da campanha do terceiro livro da trilogia dos Vagabundos. Vocês podem saber mais em outros vídeos que eu fiz. E agora eu preciso só dizer por que eu estou gravando a introdução do vídeo depois de já ter gravado todo o vídeo. Era pra ser um gameplay assim, com a minha cara aparecendo, conversando com vocês. Estava indo tudo muito bem, eu gravando o vídeo nesse celular, que agora também estou gravando o vídeo e o áudio, e enquanto eu gravava a tela do computador com as coisas que eu estava fazendo, eu ia sincronizar na edição e ia ficar perfeito. Mas, ao chegar em 27 minutos de gravação, o celular congelou e eu perdi toda a gravação da parte da minha rosto no celular. Então, eu estou fazendo aqui a introdução em vídeo para explicar para vocês, que era para estar a minha cara, e vai continuar a partir da vinheta o gameplay, que eu vou ter que dividir em duas partes, né? Eu parei exatamente quando congelou e vou continuar a jogar essa partida no próximo vídeo. Agora, dessa vez, eu vou tentar fazer de um jeito que eu não perca a parte mais importante do vídeo. Bom, é isso aí. Fiquem aí com o PJK do passado. Tchau! Eu tava precisando fazer um gameplay pra vocês, pra mostrar como funciona o Guia de Bolso para Vagabundos, que é um RPG solo, onde você basicamente vai escrever um conto com o seu próprio vagabundo saindo em uma viagem, né? Uma grande aventura ou desventura, que é como eu trato mais ou menos os livros. A ideia do jogo é que você crie o seu próprio vagabundo. Aqui nós vamos usar o site LDices, que é uma ferramenta muito boa pra quem joga RPG solo, eu recomendo muito e a maioria da comunidade já conhece. E o próprio PDF do Guia de Bolso para Vagabundos. Eu tô um pouco nervoso gravando aqui, não se estranhe muito não. Isso vai ser um vídeo bem mais longo no meu canal. Então vamos lá. Para começar a jogar, você cria o seu vagabundo. Se você não conhece o universo de Hyosen, tem um capítulo que foi uma dica do Lucas Kill, que foi uma pessoa que fez um playtest pra mim, fez um relatório, que é esse daqui, ó. Indivíduos no percurso. Esse capítulo foi feito para você criar os personagens que você vai encontrar durante a sua viagem. Mas nada impede você de usar esse capítulo para criar o seu próprio vagabundo. Eu vou aqui rolar alguns dados. Rolar 2 dados D6. Normalmente a maioria das rolagens desse jogo usa 2 D6. E vamos pegar algumas informações nessas tabelas. As tabelas do Guia de Bolso para Vagabundos são apenas exemplos, são apenas materiais para você usar. Elas não estão aí para te limitar, elas estão aí para dar exemplos. A ideia é que você crie o seu conto e o jogo ele apenas te auxilia nisso. Vamos lá na aparência. Eu tirei 5 e 6. Quinta linha seria um réptil ou um roedor. De 1 a 3 eu pego a primeira aqui que é réptil. De 5 a 6 o roedor. No caso deu 5 e 6 seria um roedor. Por que são animais na trilogia dos Vagabundos? Já vou aproveitar aqui para explicar isso. Eu não queria que os personagens fossem muito segregados, digamos assim. Aquele personagem é negro, aquele personagem é branco, aquele personagem é gordo, aquele personagem é alto. Não, eu queria tratar os personagens de alguma outra forma. Então, no universo, todo mundo tem aparência de animal. Todo mundo. Eu tentei criar uma explicação para isso, mas eu acho mais interessante que não precisa de uma explicação. O universo é assim e pronto, né? Então é um roedor, vamos colocar um roedor interessante, porque rato é muito comum. O nosso personagem principal aqui vai ser um coelho. Eu também quero mais algumas informações dessa tabela para deixar. Eu vou pular do estado, vou pegar humor e motivação. Vou rolar aqui mais 2 dados. 1 e 5. Humor, número 1. Ele é um personagem bem alegre, né? Um vagabundo bem alegre. E 5. A motivação dele é insanidade. Ele é alegre, porém ele não bate muito bem das ideias. Muito bem, vou anotar aqui um coelho alegre e insano. Muito interessante. Agora aqui ainda eu vou pegar agora alguns detalhes muito importantes para o enredo. Como a ideia é você criar um conto, você precisa de mais algumas informações sobre esse personagem, como o nome. O nome eu vou dar assim que eu te descobrir a origem dele, porque eu vou falar um pouco disso agora. Vou rolar aqui mais 2 dados. Deu 1 e 4. Na tabela de sexos eu coloquei ímpar masculino e par feminino. Ele é um personagem masculino. No estilo dele, né? Na aparência dele, no jeito dele, qual que é? Caiu o número 4, deu contido. Ou seja, ele é um coelho, ele é meio insano, mas ele é mais, assim, contido, introspectivo. Então, ele é um personagem que é um coelho, alegre e insano.
já tá no masculino, né? Nós temos esse negócio da nossa língua portuguesa, que o termo já sai no masculino. E ele é contido. Ou seja, ele é meio tímido, eu diria, né? O contido é próximo do tímido. Agora sim, vou rolar mais os últimos 2 dados aqui para criar o personagem. Deu 2 vezes 5. Vamos lá. A origem dele pode ser Smirkov ou Sboskia. Smirkov seria uma mistura de Rússia com Croácia, com um pouco assim de Escandinávia, esses países. E Sboskia é literalmente a Noruega, Irlanda e esses outros países mais do norte. Eu vou pegar que ele é um coelho de... Como disser o 5 de novo, seria Sboskia. Então ele é um coelho inglês. Inglês não, irlandês. Inglês seria de Mirdan. É outro país. Então, contido. O nome dele vai ser... MacGillian. Um nome irlandês. MacGillian. Um coelho alegre e insano. E agora a idade dele. Pelo nome MacGillian, eu já imagino um coelho meio velho. Mas eu vou jogar mais um dadinho aqui só pra ter uma ideia. Deu 5, que seria velho. Aí, ó, um velho. Então, o nosso personagem é um personagem já, assim, na reta final, né? Digamos assim, na terceira idade. Um velho coelho alegre e insano. Oh, cara, céu perfeito. Um irlandês maluco. É o Zelador Willy dos Simpsons. Contido na maior parte do tempo enquanto está sóbrio. E esse é o ponto. Eu tirei essas informações e na minha cabeça, ele já meio que foi moldando o personagem e já foi me dando ideias. Eu já sei que o MacGillian é um velho coelho alegre e insano quando ele tá bêbado. Então eu já tenho um ponto negativo pro personagem, que ele é um alcoólatra. E aí é outro ponto muito importante do sistema, os traços do personagem. Você pode dar quantos traços você quiser pro seu personagem, desde que você dê o mesmo número de traços positivos e negativos. Eu quero que o meu personagem tenha 2 vantagens, 2 traços positivos. Então também vou ter que dar pra ele 2 desvantagens, que serão 2 traços negativos. Cada traço sempre vai dar uma pequena ajuda em algum momento da sua aventura. Bom, eu já defini aqui um traço negativo, que ele é um alcoólatra, né? Eu vou colocar aqui entre colchetes os traços, apenas para eu lembrar, né? Que ele é um alcoólatra. E eu vou rolar agora aqui um D12, número 2, segundo traço positivo. E ele é amigável. É aquele bêbado camarada, quando não bebe ele tá bom. O jogo ele é totalmente D6. Eu só rolei esse D12 aqui apenas porque eu quero que essa jogatina seja totalmente aleatória, né? Tipo, na criação. Então ele é amigável. Um traço positivo é simbolizado por um mais, né? Mais um, que é a vantagem ao rolar dados que envolvem amizade, que envolvem camaradagem, ele vai ter mais um. Porém, se envolve álcool, bebida, que ele tem que resistir ao álcool e tal, ele vai ter menos um. É bom você levar em consideração no seu personagem esses traços sempre. Ou seja, sempre que for sobre bebida, ele vai ser algo negativo pro seu personagem. É um traço negativo, tipo... ele tem que comprar bebida e como ele é um alcoólatra, ele sabe mexer com isso. Aí você já tá pegando um traço negativo e transformando em positivo. Não é assim que funciona. Quando algo é ruim pro personagem, ele é ruim. Quando algo é bom, esse algo é bom. Então vamos lá. MacGillian é um velho coelho alegre e insano, contido na maior parte do tempo enquanto está sóbrio. Ou seja, quando ele tá sóbrio, ele se torna insano. Vamos dar aqui uma mudada aqui, ó. É um coelho alegre e contido na maior parte do tempo enquanto está sóbrio, pois quando bebe parece perder o controle de si. E foi numa dessas insanidades que a aventura dele começou. Então, um dos pontos da trilogia dos vagabundos é você... do Guia de Bolso para Vagabundos é você definir aqui nesse capítulo para que você está vagabundando, né? Qual o motivo? A gente já viu que ele é um cara que quando bebe já não sabe das coisas. Então, digamos que o motivo dele é que ele não se lembra, porque ele tava bêbado. Então eu já peguei assim e já escolhi a primeira coluna. Eu vou escolher o não me lembro por causa do personagem. Como eu tô tentando deixar claro aqui, você não precisa realmente rolar em todas
as colunas e linhas das tabelas. Elas estão aqui apenas para te ajudar, não para te limitar. Então, o que ele precisa e por quê? Eu vou rolar 2d6 para pegar essas duas informações, já que a primeira já temos da própria criação do personagem. 2 e 6. Ele precisa de um emprego, mas é um vagabundo mesmo. Isso aqui tá tudo aleatório, gente. Esse vídeo quase não vai ter edição nenhuma. E número 6, e ele quer uma vingança. Ele precisa de um emprego porque ele precisa se vingar. Se vingar? A partir daqui você vai bater o seu tic-teco, né? Ele é um bêbado que precisa de um emprego porque ele precisa se vingar. Ele precisa se vingar de quem e por quê? Eu vou rolar aqui. Precisa se vingar. Vou pegar aqui. Ele precisa se vingar da família dele que não acha que ele é capaz. A família dele acha que ele é totalmente perdido na bebida. Ele não tem filhos, ele tem um irmão, que o irmão já tem a família, já tem tudo. E ele precisa se vingar desse irmão, provar para esse irmão que ele é capaz de fazer as coisas, de que a vida dele não é só a bebida e tal. Então ele precisa de um emprego, ele não se lembra muito bem o porquê. E ele quer se vingar desse irmão, que não acha que é dele. Então vamos escrever um pouquinho aqui. O primeiro parágrafo eu recomendo que seja sempre a apresentação do seu personagem, né? Tudo isso que a gente definiu vai ser apresentado no primeiro parágrafo. Como tem aqui no próprio Ateliê dos Vagabundos um exemplo do nosso personagem Abraham, que eu também fiz essa jogatina e eu transcrevi essa jogatina para dentro do Guia de Bolso para Vagabundos como um exemplo. Então vamos lá. Pois controle de si. Seu irmão não acredita nele. Ele sempre o julgando por ser um bêbado e desempregado. Por isso, ele quis arrumar um emprego e provar sua capacidade. Agora, depois de definirmos o porquê ele está vagabundando e criarmos o personagem, vamos fazer o diário dele. Né, o dia a dia. Primeiro eu vou rolar um dado e vou somar 2 ao resultado. Por que eu cheguei nesse valor? Depois de criar o sorteio, onde tem lá o tamanho da viagem, né, a distância, eu achei que esse chegou a um valor interessante. Eu rolei aqui, eu tive o resultado 6 e 3. Eu não quero que seja um vídeo muito longo, então eu vou pegar 3. 3 mais 2 dá 5. Então a viagem dele vai levar 5 dias de viagem, né? Para o objetivo dele. Esses 5 dias vão ser os parágrafos, as coisas que acontecem nesses dias vão ser as novidades e tal. Como ele é de Esbósquia e ele quer arrumar um emprego, eu já vou imaginar que ele quer trabalhar em um navio. Ele não se lembra muito bem. Ele tinha dito que ele não se lembrava, né, o que aconteceu com ele. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui eu acho que vocês vão gostar. Sua capacidade. Um dia ele acordou com uma grande dor de cabeça por causa da bebida e se viu a bordo de um grande navio. Piso de metal, eiro de peixe e junto de mais 2 estranhos. Ele havia embarcado em um pesqueiro durante seu surto alcoólatra. E aqui, no desafio da jornada, tem algumas tabelas onde você pode rolar dados para pegar algumas informações que você queira. Um local, um assunto, uma ação ou um sentimento. A cada dia você pode rolar em todas essas colunas, você vai ter várias palavras, e você vai usar as palavras para se inspirar em como foi aquele dia na viagem do seu vagabundo. Aqui eu já dei a ideia de que ele teve uma bebedeira, e o que acabou ali meio que apagando a memória dele, e ele já está a bordo de um navio pesqueiro. Digamos que ele já conseguiu um trabalho, mais ou menos, né? Não dá para saber muito bem. Ele quer provar pro irmão dele que ele consegue. Então não é só conseguir o trabalho. Ele tem que trabalhar, ganhar, voltar e provar pro irmão dele que ele é um cara que consegue se virar. Isso já um senhor.
Eu acho que tem nesse personagem, desse McGillen, eu acho que tem um pouco daquele negócio tipo, eu sou velho, mas eu não tô morto, sabe? Aquela ideia de tipo, não me subestima pela minha idade. Esse é o ponto do McGillen. Vamos lá, eu vou rolar aqui alguns dados. Essa aqui é só a introdução da viagem dele, né? A primeira introdução dele. O segundo parágrafo eu peguei a introdução da viagem dele. O primeiro dia vai ser aqui, né? Primeiro dia. Vamos rolar os dados. Nossa, 6 e 6. Local. Ó, deu navio no local. Ou seja, eu já criando na minha cabeça, meio que já previ o que ia aparecer. Então, navio, né? 6. Assunto: dívida. Caraca, velho, isso aqui tá totalmente aleatório e tá muito massa. 5 dias de viagem, o primeiro dia, né? Ele descobre. Eu vou jogar aqui em ação e sentimento também só pra ver o que acontece. Mas eu já tenho uma ideia da história na cabeça. 6 e 2. A ideia é escrever a história, então, como eu disse, você pode usar as informações da tabela, você não precisa se limitar a elas. Por isso que eu já tô mais ou menos com a ideia na cabeça da história aqui. Nadar e raiva. Eu não vou não vou contar com essa rolagem aqui. Eu vou dar minha ideia aqui que eu tive. McGillen perdeu uma aposta no bar e, para pagar sua dívida, embarcou com o pescador e seu ajudante para irem pescar em uma região muito fria. Naquela manhã já estava nevando e eles viram pedaços grandes de gelo boiando no oceano. O dia já começou bem gelado pro McGillen e agora ele precisaria nadar com raiva. Na verdade eu vou contar isso sim. Primeiro dia. Navio, dívida, nadar e raiva. Um dos pedaços de gelo acabou prendendo na rede do navio e o velho McGillen teve de ir lá soltar. Muito bem, agora o McGillen, vamos imaginar que ele pulou no pedaço de gelo para soltar a rede que estava presa lá. Digamos que o barco estava arrastando a rede e a rede prendeu no gelo. Ele precisava soltar para o barco poder seguir e não ficar carregando aquele bloco de gelo. Eu vou fazer aqui no caso, seria um desafio. Os desafios... Tá aqui enrolando o dado. Não, mais pra baixo. Aqui, problemas no caminho, né? Se um duelo de espada, discussão na taverna, ou escalar um barranco, ou no caso aqui, soltar uma rede que tá presa num bloco de gelo, ele precisa rolar 2 dados. O primeiro dado aqui é a capacidade do McGillen, é o dado dele, e o outro é a dificuldade da tarefa. Ele não tem nenhuma vantagem que ajude ele nisso, né? Ele foi mandado lá, ele tem que ir lá soltar. Ele poderia tentar convencer o ajudante aí, porque ele não tem muita experiência. Então ele vai ter mais um ponto, né? Ele vai na camaradagem e fala, cara, é meu primeiro trabalho aqui, mano. Se você mostrar como é que funciona isso, na próxima eu vou. Né? Então eu vou dar mais um ponto de vantagem pra ele por causa da vantagem amigável. E eu vou rolar ele e o amigo dele. Nossa, 7 a 5. Então McGillen conseguiu convencer o outro ajudante a ir soltar. Mas usando de seu papinho amigável, ele conseguiu passar a tarefa ao ajudante do pescador. No caso, o pescador é o capitão do navio. Eu imagino aquele capitão do filme Tubarão. E o ajudante é só um cara que trabalha com ele. E o McGillen é esse velho aí safado que mandou o ajudante fazer aquilo, sendo que o capitão mandou o McGillen. Agora vai ser o ajudante. O ajudante, ele vai ter um ponto de vantagem porque ele trabalha com pesca. Na verdade, ele trabalha já com isso, tem experiência em pesca. Eu vou dar um ponto de vantagem pro ajudante aqui. Mas mesmo com o ponto de vantagem, o ajudante se ferrou. Por causa disso,
a rede. Peraí. Ele conseguiu soltar a rede, mas caiu no mar congelante. Eu tirei raiva, mas aí é um ponto interessante. Essas informações não são para o seu vagabundo em si. Elas podem ser para os personagens ao redor dele. Essas são coisas que aconteceram naquele dia, entendeu? Não necessariamente aconteceram com o personagem, mas estão ao redor dele. Mar congelante. E nosso velho coelho precisou saltar atrás dele e ajudá-lo. Sim, ele precisou nadar. Vamos ver. 4 e 6. Não deu bom. Não deu nada bom. Enraivecido, para não usar um palavrão, puxou a rede, né? Ele usou uma catraca que tem lá para puxar a rede, trazendo seus 2 ajudantes de volta ao barco e dando neles um grande esporro. Ele ficou muito bravo com tudo isso que aconteceu porque foi uma grande idiotice. Aqui nós temos vida e morte. Em Guia de Bolso para Vagabundos, a ideia é que você está escrevendo um conto. Os personagens podem sim se ferir num conto. E isso acontece da seguinte forma, né? Você tem ferimentos leves, medianos e graves. Para chegar a essa conclusão, nos dados que você rolou, que ainda estão com eles aqui abertos, você faz a diferença de um dado para o outro. 4 para 6 dá 2. É um jeito de calcular isso, você pode simplesmente utilizar a sua criatividade. Então os dois, 1 e 2 é um ferimento leve. Então ambos foram trazidos de volta ao barco com ferimentos leves. No caso, eles estão enregelados e se machucaram todos por causa da rede, já que o pescador teve que puxar a rede. Por ter tido que puxar a rede mais cedo, o pescador não conseguiu pescar. E é isso que deixou ele com muita raiva. Então nesse momento... E o ajudante, qual que vai ser o ajudante? Aliás, eu tenho que definir esses personagens. Eu só vou pegar a aparência dos dois, que eu já consigo trabalhar bastante com as aparências. O capitão é 5 e o ajudante é 2. 5, um réptil ou um roedor? Vamos pegar que o capitão é um jacaré, seria um réptil. 2 é um bovino ou um canino. O ajudante é um cachorro, um cão, né? Então a gente tem isso na cabeça. Gillian e o jovem tiveram ferimentos leves. Esse foi o primeiro dia. Agora vamos para o segundo dia. Isso aqui, no caso, seria um capítulo de um livro, né? Você pode trabalhar mais essa parte que você escreveu e fazer ele virar um capítulo do seu livro bem grande, fazer com que essa história realmente cresça. E toda história feita com Guia de Bolso para Vagabundos, que se passa no ano de 1103, eu posso considerar canônica dentro do meu universo do Ryosen. Uma coisa que não dá, por exemplo, mas que é válido, o Lucas Kill, que fez os primeiros gameplays, ele fez uma história mais steampunk. Então não se encaixa muito bem no universo de Ryosen, que é um universo de fantasia suja, na verdade baixa fantasia, não tem magia em Ryosen. Ela é tipo o nosso universo na época de Napoleão. Aí já apesar de ter trem a vapor, navio a vapor, que é o início da Era Moderna, mas finalzinho da Era Medieval. Então, beleza. Eles têm ferimentos leves e agora vamos definir o segundo dia. Novamente, vou lá no dia a dia no diário. E aqui nos desafios da jornada eu vou rolar de novo nessa tabela. Dessa vez eu vou pegar assim local para ver se eles vão continuar no navio. Não, eles vão continuar no navio. O local eu não vou rolar não. Ele é o segundo dia no mar. Digamos que são 5 dias no mar e eles vão ter que voltar. Vamos ver o que vai acontecer esses 5 dias pra ver se ele vai se dar um bom pescador e tal. Vamos lá. Vou pegar então assunto, ação e sentimento. Vou rolar 3d6. Gosto muito desse alidaces. 1, 5 e 1. Guardas. 5. Correr. E 1. Raiva de novo. O pessoalzinho pra ficar brabo. Só quero rolar um dado aqui pra ver uma coisa. 6. Olha só. Navio. Eu ia ver se eles param em algum lugar, mas deu 6. Seria navio de novo. 1, 5, 1. Eu vou colocar navio. Guardas. Correr. E raiva. Essas são as coisas que tem que ter nesse dia, né? São as coisas que eu vou usar como direcionamento para escrever esse dia, né?
O segundo dia. Dia 1. Navio da guarda costeira de Esbósquia. Eles estão lá pelo mar de Esbósquia. Eu queria ver se eu mostro pra vocês aqui um pouquinho do mapa mundo, que você pode acessar aqui no site trivagaba.webnode.com. Aí você vai aqui no cantinho da esquerda, que tem as opções, no celular, e se eu não me engano, ficam 3 listinhas, você aperta e isso abre. Vai aqui no mundo de Hyosen. Mas você não clica para abrir, você clica diretamente em mundo de Hyosen, e bem aqui você pode clicar para abrir o mapa mundo inteiro do universo de Hyosen. Esse é uma projeção do mapa. E a câmera congelou.